Quando eu votei nele, eu achei que ele ia criar uma harmonia no país, que ele ia acabar, já que tinha aquele saque da quadrilha petista que acabou com o país e que colocou nós contra eles. Eu pensei que ele fosse fazer o contrário, que ele ia unir o país, que ele ia harmonizar o país. Não, ele continuou dividindo o país. Continuou dividindo o país e criou uma horda, né? Uma horda de fanáticos, né? Que te rotulam. Quando você faz uma crítica, ainda que seja suave, você é de esquerda, você é infiltrado, você é isentão. Quer dizer, isso para mim é muito grave, esse esquema do gabinete de ódio, de destruição de reputações. Isso para mim não é legal, não faz parte da minha biografia. Então, meu irmão, sai fora. E assim como aconteceu com o ex-ministro Gustavo Bebiano, aconteceu também com o general Santos Cruz. Santos Cruz, né? Santa Rosa. Então, eu vejo o Mandetta como o Dr. Stockman, da peça do Ibsen, O Inimigo do Povo. O que é a peça, O Inimigo do Povo? O Dr. Stockman percebe que as termas, onde tinham as águas da cidade, a peça do Ibsen, O Inimigo do Povo, ele percebe que as águas estão contaminadas. E ele avisa o prefeito, ele avisa as autoridades, olha, vamos fechar essas termas porque elas estão poluídas, vamos fechar. Aí a prefeitura diz, não, mas essa fonte de água é também a grande fonte de riqueza de turismo, nós não podemos fechar isso, né? Conclusão, ele passa a ser o inimigo do prefeito, ele passa a ser o inimigo da população, ele passa a ser o inimigo do povo, porque ele estava falando algo, olha bem, a cloroquina não é o elixir da saúde, não é o elixir da cura, né? Aí eu fico espantado, eu fiz essa rápida ligação, eu fico espantado porque ele escolhe o Mandetta. Em seguida, ele desautoriza o Mandetta, que é sempre aquele processo de fritura. É um projeto, meu estimado Felipe, é um projeto. Fez isso com o Bebiano, com Santas Cruz, com Santa Rosa. Quer dizer, ele vai fritando até desmoralizar. E nisso o Carlos, né, bombardeando, dublando vozes, inventando histórias, até que essa pessoa fique tão desmoralizada perante a tribo dos fanáticos, aí então ele age e manda embora. Então ele chama o Mandetta, né? E vai fazer um discurso agora, 2 dias, onde ele, como presidente da República, receita um remédio que ainda está sob dúvidas, um remédio que está sendo ainda posto em experiência. Isso é muito grave. E politiza esse remédio. Aliás, não só ele politiza esse remédio, os governadores também politizam esse remédio, quando vidas estão sendo ceifadas por uma pandemia. Ora, por que ele primeiro falou que era histeria, depois falou que era uma gripezinha? Ora, gripezinha, Felipe, é chá de limão com alho. É uma contradição. Para que ele vai receitar cloroquina se ele falou que era uma gripezinha? É sempre um jogo político. Né? Discurso, uma contradição sem meia-culpa. Não, nunca faz meia-culpa, nunca faz meia-culpa. Aí, então, quer dizer, você vê, é um remédio que tem contraindicação, é um remédio para lúpus, para malária, para dores de articulações. Agora, ele pode dar problema de visão, ele pode dar problema de arritmia cardíaca. Isso o Mandetta tem avisado. O Mandetta, em março, liberou para casos graves. Depois, em abril, liberou para casos mais moderados, desde que hospitalizados com assistência médica. Esse é um sujeito ponderado. Aí ele me chama, uma senhora, uma infectologista chamada doutora Nise, e essa senhora tem todos os segredos, ela sabe tudo. Quer dizer, então, por que ele não demite o Mandetta e põe essa senhora? Não. Ele prefere desmoralizar o Mandetta chamando essa senhora. É sempre esse jogo de vitimização. O mundo não me compreende. Quer dizer, eu fui percebendo esse jogo que ficou muito evidente a partir do Bebiano. Eu vi a tristeza do Bebiano, eu vi a injustiça cometida com o Bebiano, porque, meu irmão, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou um livre pensador, né? Como dizia o Milor, né? Livre pensar é só pensar. Então, o que acontece? Eu fui vendo, digo, rapaz, tem algo errado aí. Repercutindo aqui uma declaração do diretor do Hospital Albert Einstein, Luiz Vicente Riso. Você não consegue mais não dar cloroquina para um paciente meio grave. A família pressiona e, se você não der, no dia seguinte você não é mais o médico. Um presidente não pode jamais
recomendar, seja alho com limão ou cloroquina, numa rede nacional. Isso não pode ser feito por um presidente. E, voltando ao dia do jejum, eu fiquei muito preocupado, porque ele falou, estou com a caneta. Eu fiquei pensando, como assim estou com a caneta? Quem é presidente não precisa dizer que está com a caneta. Vai lá e demite. Não, mas está com a caneta. Então, sempre essa semiótica da caneta, 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 caneta. Aí, daqui a pouco, cada coisa que ele falava, a Clark falava amém. Aí eu fiquei preocupado. Amém não pode. Eu falei, pô, é a reencarnação do Antônio Conselheiro, né? Amém não pode. Aí eu fiquei preocupado. Para completar o quadro, tinha um padre do lado dele e um pastor. Você é ungido, você foi escolhido por Deus. Quer dizer, estão criando uma mitologia em torno dele extremamente perigosa num povo carente de populismo, num povo carente do pai dos pobres. Esse tipo de biografia do Brasil me preocupa e me assusta muito, meu estimado Felipe. É um tipo de messianismo político. É paralelo ao projeto de poder, o projeto de poder. Isso me preocupa muito, porque enquanto ele bota o Mandetta lá, ele mantém o Mandetta. Mas aí o Carlos e o gabinete do ódio, o gabinete da destruição de reputações, chegam a montar textos falsos com a voz do Mandetta. Que ele é ladrão, que ele é corrupto. Quer dizer, por que escolheram o cara? Não, deixa o Mandetta lá, vamos fritando ele, né, em off, vamos fritando. Quando ele estiver bastante desmoralizado, aí você tem autoridade, né, política para demiti-lo. Isso sempre foi feito. Estamos com outro projeto populista de poder gravíssimo, que não importa as vidas, importa 2022. Não se pode agir agora pensando em 2022. Isso é muito grave com as vidas humanas. Quando eu falo algo, eu tenho que dizer, como texto, como senha, Lula ladrão, Lula ladrão. Porque senão, o que há é o seguinte, se você fala que o Bolsonaro está errado, ele é petista. Então, esse tipo de maniqueísmo pode resultar em algo muito sério no país, muito grave no país. Essa coisa, o nós contra eles continua. E eu percebo que os fanáticos bolsonaristas são tão neuróticos quanto os fanáticos petistas. Não mudou nada, meu irmão. Exatamente. Por quê? Não mudou nada. Você tem 15 milhões de analfabetos, você tem 35 milhões de analfabetos funcionais, você tem 48 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto e água tratada. Isso é um caldo de cultura maravilhoso para o populismo. Porque são pessoas que não têm uma visão crítica do poder, de quem está no poder, né? 90% estão incensando o Bolsonaro. Eu estou dizendo agora, o rei está nu. Estou falando agora, o rei está nu. É um melindre em relação a qualquer ressalva, qualquer crítica do comportamento. E essa tentativa cara, sempre de empurrar você para o outro lado, associar você com políticos adversários, dizer que você ganha dinheiro de fulano, que você defende fulano, que você se vendeu para fulano e tal. Toda essa boçalidade que circula nas redes sociais. Então fica esse melindre que as pessoas ficam incapazes de julgar o governante pelo seu próprio comportamento, porque senão o PT volta. Que é aquele grande... O mantra é o PT volta, né? Você não pode falar nada. Estão falando agora do fundão eleitoral. Mas quem sancionou o fundão eleitoral? Por que sancionou o fundão eleitoral? Foi ele. O Carlos, criticando no Twitter, né? Criticando o Mourão, porque o Mourão foi na Amazônia, porque ele foi encarregado de cuidar da Amazônia. Então ele foi lá. Olha a teoria da conspiração, que o Mourão foi fazer uma composição com o Partido Comunista para tomar o poder. Você está entendendo? Então fica esse governo paralelo com aquele louco da Virgínia, né? Aquele louco dementado da Virgínia, né? Incentivando a chamada ala ideológica, que encontra um grande respaldo, né? Um grande eco naquele outro louco do Ministério da Educação, que fica atacando a China, abusando do direito autoral do Maurício de Souza, usa um desenho infantil para atacar a China, que é o nosso maior parceiro, né? Maior parceiro comercial, e que tem equipamentos que podem ajudar na pandemia. E aí? Mas aí é interessante, estrategicamente, para o projeto,
você colocar a China agora, o tempo todo, como inimigo. Porque quando você coloca o inimigo externo, o doméstico, o doméstico esquece as críticas, né? Quem é que pode ser contra a cloroquina? Ninguém é contra. Pelo amor de Deus, as pessoas querem mais que as pessoas fiquem curadas, que as pessoas fiquem saudáveis. O que eu estou colocando é que virou uma instrumentalização política do remédio. Exato. Quando ainda não há certezas sobre o uso desse remédio. Você, na medida que você não saia de casa, você está poupando os profissionais de saúde. Você está poupando os hospitais, você está poupando a lotação dos hospitais, né? Porque são os heróis. Eu sempre avisei o Bolsonaro, o fanático é o primeiro que vai te largar. Ouve as pessoas que estão te criticando numa boa, ouve as pessoas que gostam de você, como eu gosto de você. Cuidado, o fanático é o primeiro a largar o barco. E é verdade, porque como o fanático não raciocina, no primeiro momento emocional que ele tem de discordância, ele vai embora. Aquele que critica, não. Só que agora, numa boa, eu não tenho como apoiar mais. Não tenho. A não ser que ele dê um cavalo de pau e diga, olha, eu errei, vou fazer uma autocrítica. Mas isso eu acho que é impensável, né? Porque eu fui percebendo um narcisismo nele numa escala crescente muito grande, Felipe. Muito grande, meu irmão. E a TV Escola é uma TV de utilidade pública. Por exemplo, ela tem, no momento, 1.000 horas de ensino à distância, que poderia ser útil, né? Você sabe quanto é que custa a EBC, Felipe? A EBC custa 600 milhões por ano para retransmitir discurso do presidente e de ministros, a EBC. A TV Escola, que ele cortou o financiamento para funcionar, olha, ela faz trabalho de recuperação de dependentes de drogas, ela faz trabalho de especialização de professores para o Enem, ela pega o chamado Brasil Profundo através daquelas antenas parabólicas. É uma televisão realmente de utilidade pública. Eu não sou funcionário dela, deixa eu deixar bem claro isso. Mas eu percebi que é algo honesto e que mantém a maior cinemateca da América Latina. Toda a história do cinema está na Cinemateca. E ela corre o risco de acabar. Aí o presidente da Fundação Roquete Pinto, que tem a ver com a TV Escola, fez uma proposta de 150 milhões por 5 anos. Veja bem, 150 milhões não é por ano, por 5 anos. Ele não quer, ele prefere bancar a EBC, que não tem nenhum programa, a não ser retransmitir discurso, por 600 milhões por ano. Eu defendo porque ela não é de esquerda, mas também não é de direita. Ela não é voltada para ser um cabide ideológico, ela não é isso. Também não é um cabide de emprego, são pouquíssimos funcionários. Ela é de utilidade pública. Desculpe, mas ela não é EBC.